Senhor Deus, maravilhoso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos revelado tudo aquilo que precisamos saber agora nesses últimos dias. De uma forma especial, eu te peço que esteja com esse estudo, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, conduzir a minha mente e me ajudar a explicar aquilo que está revelado na Bíblia e no Espírito de profecia. Todos estamos em busca da verdade, te pedimos que o Senhor perdoe os meus pecados e nos ajude a entender aquilo que precisamos para a nossa salvação. Isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse estudo é sobre o sonho impressionante de Ellen White e antes de eu começar a explicar sobre o sonho impressionante, eu vou apenas dar uma breve introdução de alguns assuntos muito importantes que precisamos entender para entendermos algumas características desse sonho, que tem vários detalhes. Eu vou começar lendo, então, Isaías 28, versículo 10. Isaías 28, 9 e 10, desculpa. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado do seio. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Onde está escrito regra sobre regra, na Bíblia King James, a gente entende line upon line, linha sobre linha. E aí o verso continua, 11 e 12, eu vou ler agora, Isaías 28, 11 e 12. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. A gente entende com esse verso que a quem é dado a entender doutrina e a quem, pois, se ensina o conhecimento e se dá a entender doutrina, ao desmamado do leite e ao arrancado do seio. E o verso seguinte explica como a gente pode entender doutrina e receber o conhecimento. Mandamento sobre o mandamento, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, e isso está conectado com o descanso e o refrigério, que sabemos que é a chuva serôdia. Esse é um ponto muito importante que precisamos entender. Eu vou acrescentar a esse verso alguns textos de Ellen White, para a gente entender que, para nós, agora, nesses últimos dias, essa geração, nós precisamos entender a linha sobre linha. E agora a gente precisa entender o que é linha sobre linha. Eu vou ler o livro Educação de Ellen White, 123.2 até 124.1. A Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender a fim de se habilitarem tanto para esta vida como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. Quem quer que possua espírito capaz de apreciar seus ensinos, não poderia ler uma simples passagem da Bíblia sem adquirir dela algum conceito auxiliador. Todavia, os mais valiosos ensinos da Bíblia não serão obtidos com um estudo ocasional ou fragmentado. Seu grande conjunto de verdades não é apresentado de modo a ser descoberto pelo leitor apressado ou descuidoso. Muitos de seus tesouros jazem muito abaixo da superfície e só se podem obter por uma pesquisa diligente e contínuo esforço. As verdades que irão perfazer o grande todo devem ser pesquisadas e reunidas, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, 10. Quando assim descobertas e reunidas, notar-se-á que se adaptam perfeitamente umas às outras. Cada evangelho é um suplemento dos outros, cada profecia uma explicação de outra, cada verdade um desenvolvimento de alguma outra. Os símbolos da economia judaica são esclarecidos pelo evangelho. Cada princípio tem na palavra de Deus seu lugar, cada fato sua significação. Vemos aqui que cada princípio
tem na palavra de Deus seu lugar e cada fato sua significação, ou seja, todos os princípios, todos os fatos têm a sua importância. E a estrutura completa em seu plano e execução dá testemunho do seu autor. Mente alguma poderia conceber ou moldar tal estrutura, a não ser a que possui o ente infinito. Agora eu vou ler, continuando, 124.1. Pesquisando as várias partes e estudando as relações entre elas existentes, nós devemos pesquisar as várias partes e estudar a relação que essas partes possuem. São chamadas a uma intensa atividade, as mais altas faculdades da mente humana. Ninguém poderá empenhar-se em tal estudo sem desenvolver poder mental. E agora eu só vou colocar rapidamente alguns outros textos que reforçam que, para nós agora, nós precisamos entender o trato de Deus com o seu povo durante todo o passado. E juntando toda essa luz, nós iremos entender o que vai acontecer no futuro, em ordem, os eventos. Eu vou ler agora materiais de 1888, página 490 e 491. As experiências registradas dos crentes dos tempos passados devem ser um encorajamento para nós que vivemos perto do fim do tempo. Podemos reunir a herança da luz, conhecimento e tratos individuais de Deus para com seu povo durante séculos. Temos o benefício das suas experiências espirituais, que são de grande valor para nós. Não temos que caminhar nenhum novo caminho estranho, no qual os outros não tiveram uma experiência similar. Nada do que vai acontecer no futuro vai ser novo. Tudo aquilo que a gente vai passar, as pessoas já passaram no passado. Não temos que caminhar nenhum novo caminho estranho, no qual os outros não tiveram uma experiência similar. Os caminhos do Senhor são imutáveis. Ele fará em nossos dias como tem feito em dias anteriores. Eles tiveram menos luz nos dias deles do que nós temos hoje. E aí eu vou apenas continuar com esse assunto para reforçar a metodologia que nós devemos aplicar para entender as coisas que irão acontecer. Tomei a preciosa Bíblia e agrupei em torno dela os diferentes testemunhos para a igreja dados ao povo de Deus. Aqui, disse eu, estão discriminados os casos de quase todos. Os pecados que devem evitar estão neles apontados. Os conselhos que eles buscam podem ser encontrados aqui, apresentados para outros casos que definem situações semelhantes às suas. Deus se tem agradado de dar-lhes preceito sobre preceito e regra sobre regra, line upon line, que é o que foi citado por Ellen White. Ela fala line upon line no texto em inglês, Isaías 28:10. Mas não há muitos entre vocês que sabem realmente o que está contido nos testemunhos. Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Ellen White está falando dos testemunhos, do Espírito de Profecia. É porque negligenciaram tomar conhecimento com o livro inspirado de Deus que ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos, chamando a sua atenção para as palavras da inspiração que negligenciaram obedecer, e insistindo com vocês para modelarem a vida de acordo com os seus ensinos puros e elevados. Por meio dos testemunhos, o Senhor se propõe advertir, repreender e aconselhar seus filhos e impressionar-lhes a mente com a importância da verdade de sua palavra. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Isso é algo muito importante de entendermos. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Aquilo que Ellen White escreveu para nós é para imprimir fortemente na mente tudo aquilo que a Bíblia já revelou. E podemos juntar com esse texto 1 Coríntios 14. Outro importante aspecto de entendermos, além do qual o Espírito de Profecia é para confirmar as coisas que estão na Bíblia, então não vai ter nada de novo no Espírito de Profecia do qual nós não pudéssemos entender com a Bíblia,
Nós vamos entender agora 1 Coríntios 14, 32 e 33. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus, ele não é um Deus de confusão. Por isso, aquilo que Deus revela para os profetas vai estar em harmonia com a vontade de Deus. Todos os profetas, tudo aquilo que Ellen White escreveu e que nós temos na Bíblia, estão em harmonia entre si. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas e Ellen White para escreverem o que eles escreveram. E o que nós devemos entender é o Espírito Santo, da mesma forma que tudo aquilo que ele quis que nós soubéssemos com a Bíblia, é aquilo que ele quer que a gente saiba com o Espírito de profecia. Tudo isso está numa perfeita harmonia. É o que o Espírito Santo quer que a gente entenda. E isso eu li, está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 605.1 até 605.2. Agora eu vou ler Eclesiastes 1, 9 a 11. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Eu acabei de ler Eclesiastes 1, 9 a 11, e vou ler Eclesiastes 3, 15. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Esse é um aspecto muito importante. Não há nada de novo debaixo do sol. O que é, já foi. O que há de ser, o que vai acontecer com a gente no futuro, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então cabe a nós sabermos o que passou para entendermos o que vai acontecer, porque a história está se repetindo. Eu vou apenas dar um texto de Diário de Todas as Nações, 47.2, que fala como Jesus, o que Jesus fez, como ele fazia na época dele. Os doutores voltavam-se para ele com perguntas, espasmavam de suas respostas. Com a humildade de criança, repetia as palavras da Escritura, dando-lhes profundeza de sentido que os sábios não haviam alcançado. Seguidos os traços, em inglês, the lines, as linhas da verdade, ou seja, seguidos as linhas da verdade por ele indicados, teriam operado uma reforma na religião da época. Ter-se-ia despertado profundo interesse nas coisas espirituais. E quando Jesus começasse seu ministério, muitos estariam preparados para o receber. Desejado de Todas as Nações, 47.2. Eu poderia citar vários outros textos que falam que nós devemos estudar a Bíblia, nós devemos entender o trato de Deus com o seu povo, entender que a história se repete nesses últimos dias, mas nós podemos deixar isso para uma outra ocasião, terão vídeos com relação a isso. Eu vou começar agora a falar sobre o sonho impressionante de Ellen White, que a gente encontra em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 594 em diante. E espero que eu seja claro ao explicar. O texto diz o seguinte: o sonho impressionante de Ellen White. Enquanto estive em Battle Creek, Michigan, em agosto de 1868, sonhei que estava com uma grande multidão. Parte daquela assembleia mostrava-se preparada para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. De um lado havia um profundo precipício, e do outro uma muralha alta, lisa e branca, como paredes com acabamento em gesso. Para nós entendermos o que o sonho de Ellen White quer falar para nós nesses últimos dias, nós precisamos comparar, porque nós sabemos que o sonho não é literal. Vocês vão entender por que ele não é literal. Nós precisamos comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais para entendermos o que o sonho quer dizer para nós. E é justamente isso, você procurar um pouco aqui, um pouco ali, você juntar toda a informação sobre o assunto, sobre o que não se pode entender no texto, para você entender o que o texto quer dizer.
o que o Espírito Santo queria dizer através do texto e inspirou os profetas a escrever. Nós precisamos localizar esse som impressionante no nosso tempo agora. Para isso, nós precisamos juntar todas as características que nós podemos encontrar no texto para entendermos que marco nós estamos lidando. Vamos começar agora. Enquanto estive em Battle Creek, Michigan, em agosto de 1868, sonhei que estava com uma grande multidão. Há uma grande multidão. Parte daquela assembleia mostrava-se preparada para viajar. Nós já temos dois aspectos importantes. Ellen White estava vendo uma grande multidão e parte dela estava preparada para viajar. Parte daquela assembleia. Nós vamos entender agora que a assembleia, essa reunião, esse ajuntamento, nos trazem características importantes para entendermos esse primeiro marco. E eu vou mostrar para vocês agora. Nós vamos entender aqui um texto, um verso da Bíblia, Jeremias 15, 16 a 21, que se refere à história milerita, o primeiro desapontamento, que é o primeiro dia do primeiro mês. E dentre as características do primeiro dia do primeiro mês, nós vemos a tardança. Nós percebemos que podemos entender que em 11 de setembro começou um tempo de tardança. E as características do primeiro dia do primeiro mês nós podemos encontrar aqui em 11 de setembro. Dentre eles, a tardança e a assembleia. Fala o seguinte, Jeremias 15, 16 a 21. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui que o que está acontecendo é, Jeremias está falando que achou as palavras de Deus, achou as tuas palavras, comeu essas palavras. E as palavras foram gozo e alegria no coração de Jeremias. E aí continua. Isso a gente percebe que aconteceu na história milerita, vai se repetir na nossa história, mas de forma especial, os mileritas tiveram que comer o livrinho, que foi doce como mel, foi gozo e alegria no coração deles, mas a gente vai entender que houve um desapontamento, e o verso continua. 17. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Esse texto aqui se refere à história milerita, quando eles tiveram desapontamento, então se pergunta, serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? E ele continua com outras características, mas esse primeiro desapontamento foi em 19 de abril de 1844, que foi exatamente o primeiro dia do primeiro mês, se nós entendermos com relação aos calendários, e uma das características desse marco é a Assembleia. Agora eu vou ler outro aspecto muito importante para estabelecermos que essa Assembleia, esse ajuntamento, é em 11 de setembro. Salmos 48, de 1 a 7. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou,
e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Para entendermos o que aconteceu aqui, aconteceu um ajuntamento, os reis se ajuntaram, eles passaram juntos e algo afetou aquele ajuntamento. Eles viram algo, ficaram maravilhados, ficaram assombrados, se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis, os navios de Tarsis, com um vento oriental. O que causou esse espanto, o fato deles ficarem assombrados e o tremor como de mulher de parto, foi o vento oriental que quebrou os navios de Tarsis. Para a gente entender essa característica, nós vamos juntar um pouco aqui, um pouco ali, sobre esse mesmo assunto, para entendermos o que esse verso quer dizer. Êxodo 10, 13 diz o seguinte: Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Uma característica importante do vento oriental, nesse aspecto, é que o vento oriental traz os gafanhotos. O que são os gafanhotos? Vamos agora para Apocalipse 9, de 1 a 7. Está falando sobre as trombetas. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. E vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do povo, como a fumaça de uma grande fornalha. Poço. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. A gente percebe que os gafanhotos aqui nas trombetas, eles são semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra. Nós podemos estabelecer a relação entre gafanhotos e cavalos. E o que é mais importante de sabermos é que as trombetas, a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta, com seus respectivos ais, se referem ao Islã atacando o exército de Roma. O que simboliza o Islã na Bíblia são os cavalos, os gafanhotos, toda a família dos cavalos, de forma especial os jumentos. Nós podemos entender aqui os diagramas de 1843 e 1850, de forma especial o diagrama de 1843, falando sobre as trombetas. Nós vemos aqui que o islamismo, ele é representado com o cavalo, e assim tem todas as características que Apocalipse 9 traz. Os mileritas entendiam as trombetas da forma correta, e nós podemos ver que os cavalos simbolizam o islamismo. E eles atacam o exército de Roma. Bom, agora podemos juntar esse verso que acabamos de ler, que relaciona gafanhotos com cavalos com o Islã, com o verso que a gente havia lido antes, de Salmo 48, que falou que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, mas eles ficaram maravilhados, tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Em 11 de setembro de 2001, o decreto dominical, naquela época, o decreto dominical seria passado, mas podemos ver que esse fato não aconteceu. Por quê?
com o ataque do Islã aos Estados Unidos, que é o exército de Roma, todo mundo, de forma especial os Estados Unidos, tiveram que voltar os olhos para restringir o Islã. E podemos entender que a objeção deles, o desejo que eles tinham de ir contra o povo de Deus, não se concretizou, porque ocorreu o ataque. E assim, eles tiveram que restringir o Islã. Vemos que, então, esse ajuntamento foi em 11 de setembro, e o que fez com que eles não concretizassem o decreto dominical foi o vento oriental, foi o Islã. E assim começa um tempo de tardança, que podemos ver em várias outras linhas das histórias da Bíblia, um tempo de tardança para que nós pudéssemos nos preparar para as coisas que estão para acontecer. Bom, agora eu vou continuar com o sonho de Ellen White. O sonho impressionante. Entendemos que essa assembleia, que as pessoas estavam preparadas para viajar, nós podemos marcar como sendo 11 de setembro. E podemos fazer um paralelo com o sonho de com a primeira visão de Ellen White, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 58, parágrafo 3, que diz o seguinte: não muito tempo depois da passagem do tempo, em 1844, foi-me concedida a primeira visão. Estava em Portland, em visita a uma querida irmã em Cristo, cujo coração estava enlaçado ao meu. 5 de nós, todas mulheres, estávamos ajoelhadas silenciosamente no culto familiar. Estávamos ajoelhadas silenciosamente no culto familiar. Enquanto estávamos orando, o poder de Deus me sobreveio como nunca o havia sentido antes. Parecia estar cercada de luz e achar-me subindo mais e mais alto da terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho a viajar para a cidade. A gente percebe, a gente poderia ficar um tempo comparando a primeira visão de Ellen White e o sonho impressionante, que falam de um caminho estreito, que vai conduzindo eles, e várias outras características em comum. Dentre as que eu quero destacar é que os dois são uma viagem, os dois falam a respeito de nós, os dois textos, a visão e o sonho, e de forma especial, a primeira visão de Ellen White está falando 5 de nós. Não é à toa que haviam somente 5 mulheres, eram 5 pessoas. Podemos fazer a associação com a parábola das 10 virgens, na qual 5 eram tolas e 5 prudentes. A parábola das 10 virgens começou na nossa história em 11 de setembro. E a gente vai ver, agora não, mas essa parábola está acontecendo e um dos aspectos principais é 5 virgens prudentes e 5 virgens tolas. E elas é a parábola do casamento, estão se preparando para o casamento. 5 estavam preparadas, tinham óleo nas lâmpadas e 5 não estavam. Nós percebemos que existe um contexto sobre casamento. Nós vamos voltar para o sonho impressionante para entendermos que todas as características que estão aqui, que é carroças abarrotadas. Aqui tem uma carroça e o cavalo, as pessoas estão viajando. Carroças abarrotadas, precisamos entender o fato de que eles estavam caminhando num caminho do qual, de um lado, era um precipício, do outro era uma muralha alta, lisa e branca, como paredes com acabamento em gesso. A minha proposta é que essa muralha alta, lisa e branca está representando o muro, a lei, a instituição divina do casamento. Sabemos que a parábola das 10 virgens começa nessa história, na nossa história, em 11 de setembro, e nós vemos um muro marcando, e a gente vai entender melhor até onde esse muro vai e por que o muro é o casamento. Eu vou ler agora FC 49.1. Ele lhe chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Gênesis 1:31.
Nessa ocasião, tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus em benefício da humanidade. Agora eu vou ler um texto em VE 93.1. Nós percebemos que o sábado é o muro de separação entre o verdadeiro Israel e os incrédulos. O sábado, ele é o muro. E o casamento também é o muro. Eu vou ler agora FC 49.1. Eu não vou ler tudo pela ocasião do tempo, mas sugiro que vocês leiam. Nessa ocasião tiveram origem o sábado e o casamento, e aí usou as mesmas palavras e fala: então, ao unir o Criador às mãos do santo par em matrimônio, dizendo: um homem deixará o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até ao fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Percebemos que o casamento é uma lei, e uma lei é um muro. Podemos perceber isso em MDC 52.1, que fala: não há um mandamento da lei que não se destine ao bem e à felicidade do homem, tanto nesta vida como na futura. Na obediência à lei de Deus, o homem se acha circundado como por um muro e protegido do mal. Aquele que, em um só ponto que deseja, derriba essa barreira divinamente erigida, destruiu-lhe o poder para o guardar, pois abriu um caminho pelo qual o inimigo pode entrar para estragar e arruinar. A lei é o muro que nos protege. A minha sugestão é que esse muro está representando o casamento, a instituição do casamento. E podemos associar o fato desse muro ser branco com o fato de que nós precisamos. Eu vou ler. Cristo em seu santuário 101.2. A mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados, Mateus 22, 11, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro. E aí continua o texto, eu sugiro que leiam, mas o que envolve o casamento que está ocorrendo agora é o fato de que nós devemos estar com as vestes brancas, imaculadas, embranquecidas com o sangue de Cristo. Nós devemos vestir as vestes brancas da justiça. Podemos encontrar isso em CN 35.1. Então, a minha sugestão é que esse muro branco representa a instituição do casamento no qual nós estamos fazendo parte desse processo. Vamos agora continuar com o sonho de Ellen White. Percebemos que o que nós estamos lidando agora é com o 11 de setembro e que parte daquela assembleia começou a viagem. Os restantes ficaram para trás. Nós vamos perceber que quem começou essa viagem foram os sacerdotes. Os sacerdotes começaram o processo de teste deles nesse momento. Eles estavam com cavalos e com carroças abarrotadas. E o sonho diz o seguinte: à medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares parecia tão estreita que concluímos não mais poder viajar com as carroças carregadas. Destrelamos os animais para, com parte da bagagem, prosseguir a viagem a cavalo. Percebemos que chegou o momento que a estrada estava tão estreita que eles tiveram que tirar as carroças e prosseguir apenas com o cavalo e com parte da bagagem. Ou seja, aqui ocorreu uma mudança. A minha sugestão é que essa mudança aconteceu na meia-noite
Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. 11 de setembro de 2001. Meia-noite. Clamor da meia-noite. Decreto dominical. A minha sugestão é que essa mudança está marcando a meia-noite, onde eles deixaram as carroças para trás e prosseguiram com o cavalo e parte da bagagem. Podemos colocar algumas linhas para entender por que os cavalos e parte da bagagem estão localizados aqui. Dentre elas, a história de Abigail. Aí já é outra linha. Pretendemos ter um vídeo sobre essa história, mas quando há uma jumenta com algumas coisas na jumenta, esse momento está marcando o período entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. Há outras provas para entendermos por que isso marca a meia-noite, que eu não vou me ater agora. Continua da seguinte forma o sonho impressionante. Prosseguindo nós, o caminho continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar junto à muralha, para não cair do caminho estreito ao precipício. Fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos apertava-se contra a parede e nos fazia pender sobre o precipício. Receávamos cair e ser despedaçados nas rochas. Percebemos que, com o caminho ficando mais estreito, eles foram obrigados a andar junto ao muro e a bagagem apertava-se contra o muro. Para entendermos o que isso significa, precisamos juntar toda a informação com respeito a esse acontecimento. Em Números 22 e 25, em Números 22 está retratada a história de Balaão e a jumenta. Balaão está com a jumenta. Balaão representa um falso profeta, os Estados Unidos. A jumenta, da família dos cavalos, representa o Islã. Em 11 de setembro, o Islã, a jumenta, desvia do caminho, faz Balaão se desviar do caminho, porque Balaão está em cima dela, e é isso exatamente o que aconteceu aqui. O decreto dominical não foi passado porque o Islã desviou a atenção de Balaão. E o que aconteceu? Balaão restringiu a jumenta, bateu na jumenta, e é isso que vemos aqui, a restrição do Islã depois de 11 de setembro. Números 22 e 25 fala do segundo momento. O primeiro é desviar Balaão do seu caminho. O segundo é quando Balaão e a jumenta estão sobre muros, como muros naturais, e o que acontece é que a jumenta, a massa, estão passando no meio de dois muros naturais, e a jumenta amassa o pé de Balaão junto ao muro. E essa característica está marcando o clamor da meia-noite, que é quando o Islã vai atacar os Estados Unidos e vai deixar ele completamente desestruturado. E é muito similar ao que o sonho está falando, que é andar junto à muralha e a bagagem sobre os cavalos apertava-se contra a parede. Isso está levando a gente para esse momento aqui onde faremos uma predição sobre, dentre outras coisas que envolvem a predição, sobre o ataque do Islã no clamor da meia-noite. E nesse momento aqui, esse assunto está em foque, dentre outros assuntos, que é o ataque do Islã, que é esse evento da jumenta apertar contra a parede o pé de Balaão, desestruturar os Estados Unidos, o ataque do Islã, que vai acontecer no clamor da meia-noite. Continuando, o sonho diz o seguinte: retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou no precipício. Continuamos a cavalo. Percebemos agora que, depois que o caminho ficou mais estreito, eles tiraram as bagagens sobre os cavalos e continuaram apenas a cavalo. Continuamos a cavalo, receando grandemente que, ao chegar aos lugares mais estreitos do caminho,
perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo perigoso caminho. Infelizmente, eu vou colocar os textos que podem provar que o cavalo está marcando o clamor da meia-noite. Dentre eles, a entrada, Ellen White compara a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém com o clamor da meia-noite na época milerita, e Cristo entrou em Jerusalém montado num jumentinho, que é um símbolo do Islã, o cavalo, da mesma forma. Uma outra testemunha para mostrar que está marcando o clamor da meia-noite esse momento é que Samuel Snow chegou a cavalo ao acampamento de Exeter e foi naquele acampamento no dia 15 de agosto de 1844, quando começou o clamor da meia-noite. Algumas características anteriores, vemos a meia-noite e o clamor da meia-noite, mas dentre elas é que o clamor da meia-noite está marcado com Samuel Snow chegando a cavalo. Bom, agora nós começamos a tratar de um outro aspecto do sonho de Ellen White, que continuamos a cavalo, receando grandemente que ao chegar aos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo perigoso caminho. Não vou meter os detalhes, mas nós vemos aqui que no clamor da meia-noite, um dos símbolos do clamor da meia-noite, para podermos entender outras histórias da Bíblia, é que podemos entender que há uma mão. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamo-los e prosseguimos a pé, em fila, um seguindo as pegadas do outro. Vamos entender agora que o que está acontecendo aqui é uma repetição. Assim como Daniel 2, vemos que há uma repetição, falava da estátua, falou dos animais, e assim continua, vemos que uma característica importante é repetir e acrescentar informações. A minha sugestão é que, nesse momento que eles começam a andar a pé, o que está acontecendo é que eles voltaram para o marco inicial e vamos entender as características disso. O que aconteceu quando eles começaram a andar a pé? Vamos continuar com o sonho. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamo-los e prosseguimos a pé, em fila, um seguindo as pegadas do outro. Neste ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto da alvíssima muralha. Essas foram avidamente agarradas por nós, para nos ajudarem a manter o equilíbrio no caminho. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. O caminho se tornou finalmente tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem calçados. Assim continua, mas o que eu quero destacar aqui é que, quando eles começaram a andar a pé, o que aconteceu? Pequenas cordas caíam do alto da alvíssima muralha. Precisamos entender o que isso significa. Vamos ver onde existe essa palavra, pequenas cordas, em outro texto inspirado do Espírito de Profecia. Encontramos que Desejar sobre as Nações 102.5. Descendo silenciosamente e erguendo o açoite de cordéis, scourge of cords, em inglês, apanhado ao entrar no recinto, manda os vendedores que se afastem das dependências do templo. O que está se lidando aqui nesse texto é quando Cristo, com um açoite de cordéis, com um açoite de cordas, eu vou ler o outro texto para deixar mais claro. Um texto em inglês, eu não achei o texto em português, mas fala whip of small cords, que é chicote ou azorrague de pequenas cordas. Em inglês fala small cords. É exatamente, se você pesquisar em inglês small cords, você vai achar em dois lugares. Um, no Sonho Impressionante, e outro, quando Jesus entrou no templo
para purificar o templo, ele estava com um açoite, um chicote, um azorrague de pequenas cordas. Quando nós podemos marcar isso na nossa história agora? Jesus começou a purificação do templo, que somos nós, em 11 de setembro. Percebemos que há uma purificação para os sacerdotes, para os levitas e para os trabalhadores da hora undécima. Nesse momento, todo esse momento é quando Cristo está purificando o templo. É quando ele está com o azorrague de pequenas cordas, que é exatamente o que cai para as pessoas segurarem, pequenas cordas. Além disso, no sonho de Guilherme Miller, o homem com uma vassoura está limpando todo o erro que foi colocado, toda a sujeira que foi colocada para cobrir, para desviar as pessoas do que é correto, das joias preciosas. Esse homem com a vassoura, que tira tudo que está errado para fazer com que o que é certo se predomine, se exponha novamente, nós podemos marcar que esse momento é 1989, que é o tempo do fim para a nossa geração, e também podemos marcar como 11 de setembro de 2001, que ele estava com uma vassoura. A vassoura também está representando linhas. Assim como o açoite de pequenas cordas e a vassoura e as pequenas cordas que caem no sonho de Ellen White, o que nós devemos fazer agora é estudar linha sobre linha. E é isso que vai purificar o nosso templo, é isso que vai remover toda a sujeira, todo o erro que foi colocado sobre a verdade que Deus revelou. E é isso que vai nos sustentar pelo caminho. Vocês vão perceber que no sonho, ou você segura na corda, ou você vai cair, ou você não vai prosseguir. Nós estamos sendo testados agora por estudar linha sobre linha. E é assim que nós vamos entender a verdade. Eu apenas vou ler um texto para finalizar esse estudo. Nós vamos prosseguir depois, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 8, 288.2. O que significa, o que mais de informação nós podemos tirar com o fato de que pequenas cordas caíam do alto da alvíssima muralha? Que mais informações nós podemos obter disso? Fala o seguinte, o texto. Testemunhos 8, 288.2. Depois da entrada do pecado, o cultivador celestial transplantou a árvore da vida para o paraíso celestial, mas seus ramos pendem sobre o muro em direção ao mundo aqui de baixo. Através da redenção adquirida pelo sangue de Cristo, ainda podemos apanhar de seu fruto doador de vida. Por que está escrito que os ramos da árvore da vida pendem sobre o muro? Que muro é esse? De que forma a gente consegue alcançar o fruto que está nos ramos da árvore da vida que está no céu? Nós precisamos entender isso de uma forma... Nós podemos associar isso com o fato de que essa linha, essa corda que está caindo pela muralha, está sendo representada, e o Espírito Santo, que inspirou Ellen White a escrever o Espírito de Profecia, ele está de acordo com ele mesmo, estão representando a mesma coisa. Nós vamos entender no próximo estudo que a árvore da vida é a palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. De que forma nós alcançamos a verdade, nós comemos desse fruto, nós aprendemos. É comendo do fruto que vem do ramo da palavra de Deus. E como a gente consegue fazer isso, representado nesse sonho, é a gente confiando na corda. E a corda, os ramos, representam linha sobre linha. Nós vamos entender isso no próximo estudo. Vamos finalizar agora com uma oração. Senhor Deus, bondoso Pai que habita no céu, muito obrigado, Senhor, porque através da sua graça, o Senhor revela para nós
aquilo que vai acontecer no futuro, os eventos que irão acontecer no futuro, para que não possamos ficar perdidos e desorientados. É através da sua profecia que todas as gerações passadas foram testadas e todos deveriam aprender profecia. E nós, nos últimos tempos, temos que entender a profecia, temos que entender o que vai acontecer no futuro. Para isso, precisamos estudar linha sobre linha, entender o que é a surpreendente semelhança dos tratos de Deus com o seu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não vai nos deixar desorientados. Muito pelo contrário, o Senhor vai fazer com que fiquemos firmes na sua plataforma, firmes na sua verdade, para que não sejamos derrubados. Que o nosso fundamento esteja na pedra, em Jesus Cristo, e não na areia. Nos ajude, Senhor, e nos prepare para as coisas que estão por vir. Tenha misericórdia nas nossas vidas e que o Senhor possa nos ajudar através do seu Santo Espírito. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.